saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos irmãos, irmãs, amigos e amigas do portal Escola Dominical. É com grande alegria que nós estamos juntos novamente para estudar e meditar na palavra do Senhor, e iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre de 2024, nós estaremos estudando na classe de adultos o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O tema desse trimestre vai estar focado na vida de duas mulheres notáveis da Bíblia. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para cada um de nós. E nesse estudo de hoje, nós temos uma presença ilustre, um trimestre com duas mulheres notáveis, e também aqui nós convidamos uma irmã estudiosa da palavra de Deus, a irmã Amélia. Irmã Amélia, por gentileza, eu peço que a irmã saúde os nossos irmãos e seja bem-vinda. Amém. A paz do Senhor aos irmãos do portal Escola Dominical e aos irmãos e às irmãs que estão nos assistindo. É um imenso prazer estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, não é? Falando dos aspectos femininos, embora a Bíblia não faça distinção, não é? Entre masculino e feminino, todos são iguais perante Deus. E nós estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos, né? Embora já estejamos há algum tempo no portal EBD, conversando com os irmãos sobre o tema dos juvenis. Hoje estamos falando sobre Ruth e Esther. E, irmãos, não tenho palavras para agradecer esta oportunidade que me foi facultada. Será um grande prazer poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Amém. Seja bem-vinda, irmã Amélia. E conosco também está hoje pastor José Serafim de Oliveira. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, irmão Humberto. Eu também me sinto honrado de poder participar de uma reunião tão nobre, tão maravilhosa como essa, pela comunhão que temos. Também agradecido a Deus, a irmã Amélia, bem-vinda, a primeira vez que participa da nossa Obrigada. reunião, né? Bem-vinda, irmã Amélia, que a irmã seja o instrumento de Deus hoje na nossa reunião. E o meu cumprimento ao irmão Humberto, ao doutor Calamuru e ao pastor Mardônio, que nós sejamos instrumento na mão de Deus para despertar nossos irmãos para estudar essa tão preciosa lição que temos diante de nós agora para esse terceiro trimestre. E mostrar, a irmã Amélia mencionou, que Deus não faz distinção entre homem e mulher, mas sabemos que a sociedade faz, né? Uma grande diferenciação. Então, a palavra de Deus vem mostrar que a mulher tem o seu devido valor. E aparece, além dessas duas, outras mulheres na Bíblia que se destacaram como verdadeiro instrumento de Deus, úteis à família e úteis à sociedade, e úteis até hoje para nós. Deus nos abençoe, amados. Amém, meu querido. Pastor Antônio Mardônio, mais uma vez contando com a presença do irmão, uma bênção. Seja bem-vindo. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, da irmã Amélia também, uma alegria muito grande tê-la como nossa companheira nessa abordagem. Com certeza ela fará as colocações devidas a respeito dessas duas heroínas registradas na Bíblia, Ruth e Esther. Portanto, ela está balizada para falar muito a respeito dessas duas mulheres que vão, com certeza, edificar muitas vidas dos alunos da Escola Dominical no decorrer deste terceiro trimestre. Pastor Caramuru também, meu amigo, meu companheiro, prazer estar ao seu lado mais uma vez. Pastor Serafim, também companheiro de longa jornada, somos da mesma escola, não? Na mesma escola, eu e ele. Então, é um prazer ter o pastor Serafim também conosco. E você, o nosso bispo, que prazer estar ao seu lado aí, meu amado
Bispo Humberto. Amém, meu querido. E não poderia faltar o nosso mestre, Pastor Caramuru. Seja bem-vindo, meu querido. A paz do Senhor, a paz dos irmãos, cumprimento especialmente a professora Amélia, que conhecemos há muitos e muitos anos. Ela bem jovenzinha, eu já velho, né? Porque mulher não fica velha. E nós agradecemos aqui a presença dela, ela que ela é uma grande estudiosa a respeito da figura da mulher na Bíblia, inclusive defendeu aí uma dissertação de mestrado sobre esse assunto, vai lançar um livro brevemente sobre este assunto, e não tem ninguém mais especialista aqui para falar sobre este assunto. E nós estaremos aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença do pastor José Serafim, pastor Mardônio, os nossos companheiros, grandes mestres da palavra de Deus, e ao nosso presidente, Bispo Humberto, que sempre está aí disposto a nos tirar das enrascadas técnicas e consegue fazer com que os irmãos do portal acessem as nossas falas e as falas de todos os que aqui estão. Amém, pastor. E como nosso tema hoje, ele é longo, são 2 livros da Bíblia, não podemos nos demorar. Vamos já iniciar a nossa abordagem com uma pergunta para o nosso professor, pastor Caramuru. Pastor, qual é a temática desse novo trimestre? Pois então, irmão Humberto, esse trimestre ele traz uma novidade com relação ao atual currículo da Casa Publicadora. Nós já estamos no 3º ano do currículo da Casa Publicadora e desde o começo deste currículo nós temos tido trimestres temáticos, ou seja, estamos estudando assuntos como eles são tratados na Bíblia Sagrada. Mas agora, pela primeira vez, nós iremos ter um trimestre que eu chamo trimestre bíblico, ou seja, nós vamos estudar livros da Bíblia. Então, todos os assuntos que são tratados num livro específico da Bíblia. Mais precisamente, nós vamos estudar 2 livros da Bíblia, os livros de Ruth e os livros de Ruth e de Esther. Então, são 2 livros que vão nos mostrar como Deus governa o mundo e cuida da família. Essa é a perspectiva que a CPAD procurou fazer neste trimestre. Ou seja, o Deus que cuida tanto do microcosmo, que é a família, a base da sociedade, o primeiro lugar criado por Deus para que haja comunhão entre Deus e os homens e entre os homens entre si, o primeiro lugar criado para que haja o exercício do amor, e também o Deus que governa o mundo, o Deus que está no controle da história, o Deus que está executando um plano de salvação para a humanidade, que seria aí o macrocosmo. E esses 2 livros do Antigo Testamento, Ruth e Esther, estamos saindo de uma gripe aqui, a garganta às vezes falha. Esses 2 livros nos mostram bem isto. O livro de Ruth, ele mostra como Deus trabalhou para restaurar uma família e, através da restauração desta família, veio que era a família do Messias, veio a salvação da humanidade. Então, Deus trabalha na família para salvar a humanidade. E no livro de Esther, nós temos o inverso. Deus trabalhando nos acontecimentos do maior império da época, que era o Império Persa, para permitir a preservação do povo judeu e, por conseguinte, da própria família do Messias. Então, controlando a história, Deus permite a preservação de Israel, e da preservação de Israel vem o Salvador. Então, nestes 2 livros, nós vamos ver a ação de Deus tanto no macrocosmo, governando o mundo, quanto no microcosmo, cuidando da família. Amém, pastor. E eu gostaria de dar agora a palavra para a nossa estreante, a irmã Amélia. Irmã Amélia, nos fale um pouquinho por que Ruth e Esther são os livros femininos da Bíblia. Bom, meus irmãos, irmãs, na verdade, como diria Jesus,
livros femininos na Bíblia não existem. Existem livros com nomes femininos. Por quê? Se nós formos observar os livros e analisar, os livros de Ruth e Esther são livros nos quais as protagonistas são femininas, as personagens principais são femininas, mas o discurso, os fatos que neles ocorrem são repletos de personagens masculinos. Então, não há apenas personagens femininas. Então, não dá para dizer que são livros totalmente femininos, com fatos de caráter feminino, com características femininas, porque os livros são repletos de fatos que apontam para a história do povo de Israel. Então, eles apontam para fatos que atendem às necessidades de uma nação. Não é? Então, como o professor Caramudo terminou de dizer, né, Ruth atendeu na sua atuação ao microcosmo, que naquele caso se tratava de uma família. E a Esther atendeu ao macrocosmo, não é? Que seria o poder persa. E essas mulheres tiveram uma atuação brilhante. E se observarmos os demais livros da Bíblia, nós vamos ver a atuação de mulheres que fizeram total diferença. No entanto, algumas nem têm os seus nomes registrados, mas elas tiveram uma atuação brilhante. E não são livros femininos, são apenas livros com nomes femininos. O livro da Bíblia, que a sua característica é feminina, com maior intensidade, é o livro de Cantares de Salomão, no qual o discurso predominante é feminino, mas os livros de Esther e de Ruth não. O discurso predominante é de caráter masculino e as mulheres falam menos que os homens falam mais que as mulheres. No entanto, o livro tem nome feminino. Amém, irmã. Né? Então, eu estou aqui puxando um pouquinho para o aspecto literário, se assim eu posso fazer. Perfeito, perfeito. E para nós entrarmos um pouco mais agora, primeiramente no livro de Ruth, eu gostaria de pedir para o pastor Mardônio nos falar sobre que lições, pastor, nós podemos tirar do livro de Ruth. Nós podemos tirar muitas lições do livro de Ruth, mas a principal que eu destaco é a resiliência dela, portanto, a resignação. Ela ficou viúva, não teve filhos, a sogra teria que retornar para Israel, porque ficou sozinha no país estrangeiro. A outra nora, depois que a sogra insistiu com as duas que fossem embora, voltassem para suas casas. A outra, então, chorando, desistiu de acompanhar a sogra, mas essa não teve jeito, teve que acompanhá-la. E nós vemos aqui exatamente no livro de Ruth, no capítulo 1, versículos 16 e 17, ela diz: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, nós vemos aí a resignação dela. Ela vai, acompanha, leva a sogra e se compromete a cuidar da sogra. A sogra, portanto, já cansada, já de uma certa idade, precisava, portanto, sobreviver, porque era uma viúva e não havia quem desse sustento a uma viúva naquela época, mas ela se prontificou a trabalhar de sol a sol, portanto, a enfrentar o calor do dia para sustentar a si própria e a própria sogra. Então, a gente vemos Deus como protagonista. Nós observamos neste livro, portanto, Deus protagonista. Deus tem um plano, exatamente para dizer
que ele não faz acepção de pessoas. Ruth, ela era moabita, portanto, era uma nação que não era bem aceita por Israel, não havia comunhão entre Israel e Moabe, eram inimigos naturais, portanto, Moabe e Israel, mas Deus, que não faz acepção de pessoas, viu nela, portanto, essa resiliência, essa resignação, esse grande amor ao próximo. Ela demonstrou um grande amor ao próximo. Deus, portanto, viu nela o cumprimento da sua vontade, portanto, obedecer a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ela, então, cuida da sogra muito bem, e nós vemos, portanto, o propósito de Deus como protagonista de colocá-la na genealogia de Jesus. Então, ela se tornou bisavó do rei Davi, e Jesus veio, portanto, da casa de Davi. Então, esse é o propósito de Deus, como falou o pastor Caramburu. O plano da salvação, Deus como protagonista, idealizador e realizador desse plano da salvação. É bênção. Lições muito importantes, e o pastor ainda citou algumas delas, né, pastor? E nós vamos ver muitas outras ao longo desse trimestre. Com certeza vai ser uma bênção. E o livro de Ruth, ele começa, já se inicia nos seus primeiros versículos, nos relatando sobre uma grande dificuldade que houve sobre a terra, uma grande fome. E nós vimos que um homem tomou uma decisão de sair para Moabe, Elimeleque. Pastor José Serafim, nos diga como que nós podemos analisar essa saída de Elimeleque para Moabe. Pois não, irmão. Eu, como já disse para o irmão ontem, não adquiri a revista, mas eu fui à Bíblia e para procurar informações. O irmão me ajudou bastante ontem, mandando pelo meu computador, né, a revista. Então, a decisão de Elimeleque, o nome dele significa o meu Deus é rei, é o significado de Elimeleque. Mas ele não honrou esse nome, ele não esperou uma direção de Deus, ele tomou uma decisão própria e foi para a terra de um povo pagão, um povo idólatra, fugindo da fome. E essa saída dele foi um desastre, porque lá deixou Noemi, cujo nome significa agradável, deixou Noemi viúva. Os seus 2 filhos se casaram com mulheres pagãs, adoradoras do deus Quemós, não conheciam a Deus, morreram também. Então deixou a Noemi desamparada do marido, dos filhos, mas Deus cuidou dela maravilhosamente, como já foi comentado pelo pastor Mardônio, o amor que suas noras tinham pela sogra, Orfa e Ruth. E por mais convincente que fosse o argumento de Noemi para que elas ficassem na sua terra, Noemi até insistiu. Olha, eu não tenho mais condição de gerar, esperar E se gerasse, você não ia esperar ele ficar adulto para se casarem com ele. Então, se a intenção de me acompanhar fosse por essa, desistam, fiquem aí com seu povo, fiquem aí com seus deuses. A órfã aceitou o argumento da sogra, chorando, se abraçando a ela, mas voltou para o seu povo e para os seus deuses. Mas a Ruth não. Parece que o testemunho de Noemi levou Ruth a se converter ao verdadeiro Deus, porque é o que ela mesmo disse: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Quer dizer, estou desprezando o Deus Quemós, o Deus deste povo, um Deus idólatra, para aceitar o Deus verdadeiro. E ela se prontificou, e como já disse o pastor Mardônio, Deus a honrou. Quando que ela poderia pensar que seria bisavó de um grande rei, como foi o rei Davi? Uma mulher de um povo idólatra, não conhecendo a Deus, mas pela sua confiança em Deus, pela sua conversão,
Deus a honrou de uma maneira maravilhosa, e ela está na árvore genealógica de Jesus Cristo. Portanto, ela eternizou seu nome pela sua dedicação e pela sua conversão ao verdadeiro Deus. Então, a viagem de Elimeleque para ele, para a família, foi um desastre. Mas Deus usa até, às vezes, nossos erros, nossos descuidos e transforma em bênção para a vida de alguém. Foi para Elimeleque, para a família, um desastre, mas para a Ruth foi uma bênção, porque vemos a mão de Deus operando até nas nossas fraquezas, nos nossos descuidos. Deus é Deus zeloso e Deus maravilhoso. Amém, pastor. Como o pastor Caramuru comentou no começo, né? Eu trabalho com tecnologia e o senhor estava falando, eu estava aqui me lembrando, né? Dos dias que nós estamos vivendo hoje. A ciência, como já era predito pela palavra, está se multiplicando muito, né? E é muito comum hoje, já isso tende a aumentar, as pessoas tomarem decisões na sua vida baseadas em tecnologia. Nós vemos a inteligência artificial crescendo muito, né? E esse tema que o senhor comentou mostra a importância de nós buscarmos em Deus a nossa fonte de direção para tudo aquilo que nós vamos fazer, né? Muito importante, pastor. E o senhor comentou que foi desastrosa, né? Mas Deus transformou aquele mal em bênção. Graças a Deus. E eu queria também agora trazer um tema para os irmãos, que nós, no momento em que nós vivemos, muitos servem a Deus com os objetivos errados, né? E Ruth, ela nos ensinou quais são os verdadeiros objetivos e como servir a Deus. E eu queria pedir para o nosso pastor Caramuru nos mostrar quais foram as atitudes de Ruth que servem para nós adotarmos para como servir ao Senhor. Pois não, irmão Humberto. Com certeza, Ruth nos traz preciosíssimas lições de que atitudes nós devemos ter para sermos abençoados por Deus. A primeira atitude de Ruth, já foi dita aí pelo pastor Mardônio, pelo pastor Serafim, foi a atitude da conversão. Ruth, pelo testemunho de Noemi, ela aprendeu a amar a Deus, a querer servir ao Deus de Israel. E vejam que dentro de uma perspectiva totalmente improvável, porque ela primeiro estava em Moabe. Ela conheceu seu marido, seu cunhado, seu sogro, porque eles tinham vindo de uma fome. Então, naquele tempo, havia a mentalidade de que havia um Deus para cada nação, né? Então, ela podia pensar, bom, esse Deus de Israel nem cuida dos seus adeptos, dos seus adoradores. Mas não, ela aprendeu com Noemi, porque Noemi, ela tinha embora ela tenha seguido a Elimeleque, porque era sua função segui-lo por ser sua mulher, ela continuava crendo em Deus. E ela transmitiu essa fé para suas noras. E Ruth adotou ao Deus de Israel como seu Deus e ao povo de Israel como seu povo. Então, essa é a primeira atitude que a gente aprende com Ruth. Nós temos de nos converter, nós temos que receber ao Senhor como nosso Deus e pertencer ao povo de Deus, com resolução, né? E Ruth, ela foi tão insistente que Noemi deixou de tentar dissuadi-la. Quando ela chega a Belém, junto com a sua sogra, ela nos dá uma outra lição, é a lição da obediência e do cumprimento dos mandamentos divinos. Vindo para Israel, Ruth não se comportou como estrangeira, ela se comportou como se israelita fosse. E primeira coisa, ela sempre obedeceu a Noemi, que era sua sogra. Ela cuidava do princípio da autoridade. Ela sempre fez o que Noemi mandou que ela fizesse. Segundo, ela se submeteu às regras e às normas da lei de Moisés. Então, quando ela chegou a Belém, Noemi não podia trabalhar, era uma mulher idosa. O que ela faz? Ela também era uma estrangeira, não tinha como fazer.
mas ela foi procurar o sustento pela forma que Deus estabeleceu. Qual foi a forma que Deus estabeleceu o sustento? Pelo trabalho. Então, o que ela fez? Ela se submeteu à respiga da colheita, que era a regra da lei de Moisés, que os viúvas e os órfãos poderiam recolher o que caísse durante a colheita. E aí nós temos uma outra atitude de Ruth, é a sua humildade. O nome Ruth, há muita discussão sobre o seu significado. Uns dizem que é amizade, outros dizem que é associação, outros dizem que é vistosa. Ruth deveria ser uma mulher fisicamente bela, mas ela era humilde, ela assumiu a posição dela. Ela era uma viúva desamparada estrangeira, foi fazer a respiga. E aí, irmãos, nós temos uma outra lição. Além da humildade, a disposição para o trabalho. O que chamou a atenção quando Ruth começou a colher? O encarregado de Boaz percebeu que ela trabalhava mais do que as outras. E só parou um tempinho para tomar uma água. E ele até comunicou isso a Boaz. Então, ela era uma mulher disposta ao trabalho. Nós, se nós somos servos de Deus, nós temos que ser como o nosso Deus. E Deus é trabalhador. Jesus disse, eu trabalho até agora e meu Pai trabalha também. E Paulo é bem claro, quem não quiser trabalhar, que não coma. Então, Ruth demonstra disposição ao trabalho, trabalho com dedicação. Aí Boaz vai falar com ela, autoriza que ela se comportasse como uma das empregadas dele, pudesse até comer as refeições junto com as suas moças, e ela trabalha até o último dia da colheita, todos os dias, com muita dedicação. É outra lição que a gente aprende. E depois do fim da colheita, obedece mais uma vez a sua sogra, ela vai até a eira, depois do final da festa, com moderação, com castidade, se coloca aos pés de Boaz e faz o pedido da remissão. Ela aguardou o momento que a sua sogra mandou para ela pedir a remissão. E ela, então, se identifica para Boaz como sua serva. Ela admite o senhorio de Boaz. É outra lição que nós aprendemos com Ruth. E por causa disso, Ruth, aquela mendiga, podemos dizer assim, se torna a dona do campo, porque passa a ser a mulher de Boaz, e mais do que isso, vai ser bisavó do rei Davi e vai ser ancestral do próprio Salvador da humanidade. Tudo por quê? Porque foi obediente, humilde, disposta ao trabalho, dedicada ao trabalho, moderada e casta. Amém. Irmã Amélia, a irmã queria fazer um comentário? Ah, sim, nós vemos que na história de Israel e na história de outras nações havia uma diferença. O Senhor, quando entregou a lei a Moisés, ele deixou bem claro que os órfãos e as viúvas nunca deveriam ficar desamparados pelo povo. E nos campos, onde houvesse a colheita, eles sempre deveriam deixar o restinho da colheita ficar nas laterais para aqueles que fossem os necessitados recolherem. Então, havia uma preocupação com o próximo, com o necessitado. Então, na lei de Moisés, havia uma preocupação com a mulher viúva. Ela não poderia ficar desamparada pela comunidade. Então, havia a lei da respiga e também havia a necessidade da comunidade amparar aquelas mulheres. Então, Noemi sabia de tudo isso. Então, vendo-se desamparada naquela nação ímpia, naquela nação idólatra, que não tinha a lei de Deus a seu favor, ela disse, eu vou voltar para o meu povo, porque lá eu sei que as mulheres viúvas têm amparo. Então, ela tomou a decisão certa de voltar para a nação dela.
porque no meio do povo dela, ela seria assistida, mas em Moabe não, porque a lei de Deus amparava as mulheres, a lei dos povos pagãos não. Então havia uma diferença. Amém. Bom, é isso. Amém. Verdade. E pegando um gancho, Mamélia, no seu comentário, é, elas buscaram a provisão em Deus, buscaram amparo na lei de Deus. E com base nisso, eu queria pedir para o pastor Mardônio nos falasse um pouquinho por que que Boaz é um tipo de Cristo. E também como que o livro de Ruth nos ensina que Deus, ele cuida da família. Muito bem. Há muita semelhança nas atitudes de Boaz e de Jesus. Então, na verdade, podemos considerá-lo um tipo de Jesus. Eu queria enumerar, portanto, 3 semelhanças dos dois. A primeira seria a compaixão. Ele foi movido pela compaixão, Boaz, de ajudar aquela jovem, aquela viúva. E Jesus teve também compaixão. Até nós vemos no Evangelho de Marcos que Jesus, depois de pregar, e aquela multidão que estava assistindo, estava com fome. Jesus percebeu que estava com fome e disse: eu tenho compaixão dessa multidão. Quando Jesus fez a primeira multiplicação dos pães, transformando 7 pães e 2 peixes, que alimentou aquela grande multidão. Então, a primeira semelhança seria a compaixão. A segunda semelhança que nós vemos entre os dois é que eles são remidores. Nós vemos Boaz foi o remidor, não era ele, portanto, que iria ser o remidor, o direito não era dele, era de um parente mais próximo de Ebimeleque, e ele então disse: olha, eu só serei remidor se o remidor propriamente dito abrir mão de resgatá-la. Então, ele foi conversar com o outro até aceitou ser o remidor, ser, portanto, o resgatador da propriedade que era de Noemi. Mas quando Boaz disse: você vai ter que casar porque ela é uma viúva, não teve filhos, e nós temos que o remidor tem que dar um filho para ela, conforme determina a nossa tradição. Ele disse: olha, esse negócio de casar com ela eu não quero, não quero. Então, o direito é seu. Então, ele assumiu esse compromisso de ser o remidor de Ruth, casou-se com ela e deu a ela a dignidade de ser mãe, portanto, de Obed, o primeiro filho que eles tiveram. Então, nós vemos aí a segunda semelhança de remidor. E nós vemos também a questão de Boaz e Ruth, que ele, além de ser remidor dela, cuidou dela, portanto, deu a ela a dignidade de uma esposa, como Jesus também nos deu a dignidade de formar a igreja. A igreja é a noiva de Cristo, que logo mais vai celebrar o seu casamento com a igreja lá nas bodas do Cordeiro. Então, nós observamos essa semelhança, portanto, de Jesus com ele pela compaixão, vemos também pela remissão, remidor de Jesus, Jesus como nosso remidor e Jesus como nosso salvador. Ele tomou uma atitude que salvou uma família da fome. Boaz, e Jesus o nosso salvador. Então, observamos uma semelhança muito grande entre os dois. São muitas as qualidades que os dois possuem, que coincidem uma com a outra, mas destacamos essas 3 virtudes dos dois, essas semelhanças dos dois, como idênticos na questão das vidas que eles tiveram. Portanto, Boaz é um exemplo de um tipo de Cristo, é um verdadeiro tipo de Cristo. Amém, pastor. E também a respeito da outra Isso, pergunta que você fez, da família, isso. da família. Deus é o provedor. E nós temos que depositar em Deus nossa total confiança, quer dizer, nossa confiança tem que ser absoluta em Deus. Então, elas confiaram em Deus, sabiam, como falou a irmã Amélia, que ela seria bem tratada, Noemi seria amparada por uma determinação de Deus, e Deus iria mover os corações das pessoas que iriam ajudá-la. Então, ela leva a nora, porque não teve jeito da nora voltar atrás. O desejo dela é que a nora voltasse
procurasse casar-se lá no meio do povo dela e formasse uma família. Mas Ruth disse: não largo, não fale mais sobre isso, que eu não tenho jeito, eu não vou deixá-la. Então, Noemi levou, ciente também que ela seria bem cuidada. Como ela foi bem cuidada, Deus providenciou tudo em benefício dela. Até eu quero contar assim, um breve testemunho que uma viúva com filhos pequenos, passando por muitas necessidades, ela orou a Deus uma certa manhã e disse: Senhor, hoje eu não tenho o que dar para as crianças. Manda mantimento para o meu sustento e para o das crianças. Aí tinha na rua dela um supermercado de bairro que o dono era espírita. E ele foi incomodado, ficou muito incomodado naquela manhã e tal. Ele chamou o empregado e disse: olha, junta aí leite, arroz, feijão, leva carne, faça aí uma cesta básica reforçada, põe no porta-mala do carro e vai levar para aquela viúva. Quando ela perguntar quem foi que mandou, você diz: foi o diabo que mandou essa cesta básica para ela. E o cidadão, o rapaz foi lá, levou, entregou todo aquele mantimento para ela e ela nada de perguntar, ficou quieta. O rapaz, ela não vai perguntar e nada dela perguntar. Aí ele disse assim: mas a senhora não vai nem perguntar quem foi que mandou? Eu disse: olha, para que perguntar, moço? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, Deus é o nosso provedor, cuidador da família. É nós confiarmos em Deus. Quer dizer, Deus que mandou, não foi o diabo que mandou, foi Deus. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, o diabo obedeceu a ordem de Deus. Então, porque Deus atendeu a oração dela, a confiança total que ela depositava em Deus, fez com que ela tivesse a certeza de que Deus mandaria o mantimento para ela, como Deus mandou. Então, este é o Deus provedor, este Deus que cuida muito bem da família. Que Glória a bênção, né, Deus. pastor? Deus é maravilhoso e confiar em Deus é sempre a melhor opção, né? Eu tenho certeza que essas lições sobre o livro de Ruth vão ser uma bênção para a nossa vida espiritual. Mas agora nós precisamos virar um pouquinho a chave e passar para o livro de Esther. E eu gostaria de começar com o nosso pastor Serafim, nos falando que lições podemos ter com o livro de Esther. Eu não entendi bem a pergunta, irmão. Pode Que repetir. lições podemos ter com o livro de Esther? Ah, sim, irmão, muito bem. O livro de Esther é um livro que não fala o nome de Deus, não aparece. Então, Deus aí é o sujeito oculto. Nós percebemos Deus nos acontecimentos, a mão de Deus atuando e agindo. Esther, o nome dela em hebraico é Adassa. Adassa significa morta. Morta é Isaías 49, 47, não me lembro exatamente o versículo. Morta era uma planta preciosa, de um fruto gostoso, cheiroso, tem um odor agradável. Então, esse era o significado de Adassa, o nome original de Esther. Ela recebeu o nome de Esther, agora lá no reino onde ela estava vivendo. Esther significa estrela. E pelo seu testemunho, pelo seu comportamento, Deus também a honrou de maneira maravilhosa. Então, o que nós aprendemos no livro de Esther, por mais que as circunstâncias hajam para nos trazer um desânimo, um desespero, mas quando nós colocamos em Deus a confiança, Deus trabalha de uma maneira silenciosa, mas vê-se o resultado depois da operação de Deus. Então, no livro de Esther aparece Deus agindo, Deus trabalhando em favor do seu povo, colocando. Havia um plano diabólico para acabar com a nação de Israel, como já foi dito, me parece pelo Dr. Caramuru, que o plano do diabo seria acabar com Israel, anular esse povo e, consequentemente,
inviabilizar a vinda do Salvador, mas Deus usou a Esther de uma maneira maravilhosa. Ela também não sabia, mas ela, confiando em Deus, seguindo a orientação do seu pai adotivo, que foi com ela muito cuidadoso, muito atencioso, e não descuidou dela em hipótese alguma, mesmo no palácio, onde o acesso não era tão fácil, mas ele se fazia presente, passando a ela orientação, certamente orando por ela também. E ela se comportou como uma serva de Deus de uma maneira extraordinária. E nós já sabemos o resultado. Quando que uma estrangeira, numa terra estranha, podia pensar que um dia seria rainha? Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Se alguém dissesse para Esther, você vai ser a rainha, o que é isso? Que rainha? Eu sou uma estrangeira, talvez eu seja até uma escrava aqui, mas Deus a colocou no ponto mais alto do que ela podia pensar. Deus a honrou. E o que nós aprendemos? Confiemos em Deus. Haja o que houver, confiemos em Deus. Não deixemos que os acontecimentos que queiram nos assustar, que queiram roubar a nossa fé, não deixemos que isso aconteça. Deus sempre age em favor daquele que confia nele e que espera nele, assim como aconteceu com a rainha Esther. Amém? Amém. Irmão, vou lhe Pois não. pedir a gentileza de me dar mais um instantezinho, que eu queria fazer uma lembrança sobre Elimeleque, que teve aquele desastre com a sua mudança, sem buscar a direção de Deus, e ele demonstrou na vida dele uma fraqueza, um desânimo, porque o nome dos seus filhos um era Malom e outro Quilion. Malom significa doença, e Quilion significa definhamento. Ora, que nome desesperador que ele foi pôr nos filhos. E parece que essa descrença dele, esse pessimismo dele, essa falta de confiança em Deus, prejudicou toda a família. Noemi, cujo nome é agradável, por ter permanecido confiando em Deus, Deus a exaltou e honrou a sua fé. Amém? Amém. Pastor, o nosso professor Caramuru, ele nos citou aqui o texto que trata, né, sobre o nome de Esther, é Isaías 41:19. O senhor me permite ler aqui? Pois não, por favor. Ó, plantarei no deserto cedro e a árvore de sita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo. E o álamo. Termina aqui. Exatamente. Aí aparece a murta, né? A murta. Isaías 41:19, é isso mesmo, é. Exatamente. Aparece a murta, essa planta tão preciosa, cujo nome de Adassa significa murta. Então, na sua terra, no seu povo, ela era como para os seus pais, como uma murta, uma planta cheirosa e uma planta agradável. E Deus, na terra estranha, ela não era murta, mas era rainha. Então, ela se destacou sempre porque confiou sempre em Deus. Isso mesmo. E nós precisamos entender, irmãos, o contexto, né, desse livro de Esther, e eu gostaria de pedir ajuda para o nosso professor, pastor Caramuru. Como que nós podemos, pastor, analisar a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther? Então, como disse o pastor Serafim, o livro de Esther é um livro sui generis, porque nele não há nenhuma menção do nome de Deus. Mas é o livro onde nós vemos Deus em todos os momentos, né? É o livro que nos mostra a chamada divina providência, né? Aquela atividade de Deus para cumprir os seus desígnios. Então, no livro de Esther, nós vemos até um tropeção que foi usado por Deus. Como um tropeção? Quando Amã é desmascarado naquele banquete,
e a Esther conta tudo, o rei fica nervoso, sai da sala do banquete para ver o que vai fazer, e aí o Amã desesperadamente vai tentar pedir ajuda para Esther, tropeça e cai em cima da Esther. Justo nessa hora o rei volta. E aí fica pensando que o Amã estava querendo abusar ou bater, né? Aí que ele resolve matar. Quer dizer, Deus fez o Amã tropeçar para ele morrer enforcado na forca que ele havia estabelecido. Quer dizer, até no tropeção nós vemos a ação de Deus. E o primeiro fato que o livro de Esther mostra é a deposição da rainha Vasti. O rei Assuero, né, que é o rei Xerxes, né, um dos reis da Pérsia no momento do apogeu do Império Persa, ele resolve fazer uma festa de 180 dias em Suzã, que o seu pai Dario havia colocado como uma das capitais do Império, e entendem alguns que durante esses 180 dias, que ele mandou que viessem todos os sátrapas, que são os governadores da província, todos os principais funcionários do Império Persa, e o Império Persa se notabilizou na história por ser um império que montou um sistema administrativo, e as bases desse sistema administrativo perduram até hoje nas máquinas públicas de todo o mundo. Assuero, ele deveria ter chamado todos esses funcionários para mostrar o seu esplendor, mostrar o seu poder e também organizar a guerra que fez contra a Grécia, né, na qual, inclusive, ele foi vencido, porque ele estava tentando aumentar as fronteiras do Império para o Ocidente. Então, ele faz estas festa de 180 dias, essas cerimônias todas, mas a festividade mesmo seriam nos 7 últimos dias, depois desses 180, quando haveria aí uma festa e todo mundo podia beber vinho à vontade, e o rei Assuero encheu a cara, como diz o povo, e aí então ele, no meio lá da sua embriaguez, mandou chamar Vasti para apresentar a sua beleza. Aliás, o nome Vasti quer dizer linda mulher, formosura. Então ele queria mostrar para o mundo todo que, além dele ser um rei rico, poderoso, quer dizer, ele estava querendo impressionar toda a cúpula do império para que eles tivessem ânimo e estímulo para segui-lo nesta guerra que ele iria fazer. Mas a Vasti se recusou a ir lá. Ela desobedeceu ao rei. E o rei passou vergonha. E aí, dentro dos princípios e dos objetivos do rei, como é que ele queria vencer os gregos, fazer uma guerra contra os gregos, quando ele não mandava nem na mulher? E aí nós lembramos que até na casa de Deus, Paulo diz que quem pode governar a igreja de Deus se não governa a própria casa? Nós temos vários exemplos na história de grandes políticos, grandes líderes, que por não terem domínio sobre a sua própria casa, fracassaram e perderam a credibilidade. Então, o rei ficou num constrangimento muito grande, mas, como diz até o nosso comentarista, que é o pastor Silas Queiroz, que é pastor lá em Ji-Paraná, no estado de Rondônia, ele fala no seu comentário que, embora Assuero estivesse bêbado, ele não tomou a decisão de depor Vasti na bebedeira. Não. Ele passou o constrangimento. Depois ele chamou o conselho real e perguntou como se deveria cuidar dessa situação. E aí, então, os conselheiros disseram que ele deveria destituir a rainha Vasti e, portanto, para que todos fizessem ciência de que ele tinha controle sobre sua casa e ainda soltasse uma lei dizendo que o marido é que mandava em casa. Então, foi o que ele fez. Mas isso o que era? Isso já era uma disposição divina, um desígnio divino. Deus tinha que colocar Esther como rainha, porque Deus já sabia que ia tentar destruir o povo judeu,
E Deus não permite que o seu plano de salvação seja frustrado. Como diz Jó 42:2, na versão Nova Almeida atualizada, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então, toda essa situação foi para tirar a Vasti. Aí ficou, a rainha foi deposta, segundo a maior parte dos historiadores. Assuero foi até a Grécia, foi a guerra, perdeu, e quando ele volta, já derrotado, ele então é aconselhado a colocar uma nova rainha. E aí é que entra Esther. Foram selecionadas moças e Esther foi selecionada. Ela que era uma órfã, que estava sendo criada pelo seu primo Mardoqueu, temente a Deus, e que, quando ela é levada como uma das moças selecionadas, mostra a sua primeira qualidade, que é a obediência. Porque Mardoqueu disse, não diga a sua nacionalidade. E ela obedeceu. Ela não disse que era judia. Porque isso também já fazia parte da divina providência. Não é, Esther não podia se identificar como judia até um momento decisivo, como a gente vê no desenrolar do livro. E é por isso que ela obedece. Outra coisa, ela chega ao palácio, ela cumpre todas as normas. Assim como Ruth, Esther se destaca pela obediência e pela humildade. E ela obedece lá ao chefe da Casa das Mulheres, ela aprende todas as normas, ela é sempre obediente e observadora, e foi por isso, por ela saber se comportar bem, ser prudente, moderada e casta, que ela atraiu o rei. E o rei acabou a escolhendo como esposa, justamente por quê? Porque ele estava atrás de uma pessoa submissa, uma pessoa respeitadora, que reconhecesse o seu senhorio, porque foi esse o problema da Vasti. A Vasti foi desobediente e o rei queria uma mulher obediente, uma mulher submissa, e como Esther era judia e havia aprendido com Mardoqueu a palavra de Deus, ela se mostrou como essa mulher sujeita, submissa, e por isso ela acabou sendo rei. Havia aí, então, já uma ação divina para que Ruth fosse posta como rainha da Pérsia. Amém, pastor. Eu gostei muito quando o senhor falou, Deus usa até um tropeção, né? Exatamente, até um Mostrando que tropeção. tudo está no controle de Deus, né? E eu fiquei ainda mais curioso agora, irmã Amélia, para saber o que que nós podemos aprender agora com eh, com a rainha Esther. Por gentileza, fala um pouco para nós. Nossa, aprendemos tanto com o professor Caramuru aqui que é, ficou até difícil para eu falar. Falou, eu aprendi tanto com a Esther que o professor Caramuru mencionou aqui. Bom, eu vou falar da Rainha Esther e vou falar de Ruth também. Posso? Amém. Bispo Humberto, é o seguinte, nós aprendemos com essas mulheres porque não foi apenas coincidência que o nosso irmão em Cristo, não é? O pastor Silas Queiroz, que colocou essas duas mulheres para serem estudadas nesse próximo trimestre. Elas têm qualidades semelhantes, parecidas. Ambas são mulheres estrangeiras aonde elas estão, não é? A Ruth é uma moabita na terra de Israel. E a Esther, uma israelita, está na Pérsia, em Suzã. Então, lá ela é estrangeira também. Então, ambas, no curso, né, de crítica literária, nós aprendemos um termo com um filósofo chamado Deleuze,
eu não sei se o professor Caramudo conhece, Deleuze, ele chama de desterritorializada, ou seja, fora do seu território. Elas estão fora da sua pátria, fora do seu território, não é? Um outro nome para estrangeiro. E fora da sua terra, elas estão longe da sua cultura, né? Estão longe do seu povo, tem assim os seus costumes, a sua forma de se vestir, de comer, de falar, é tudo diferenciado, e elas se adaptaram a isso. Embora Esther tenha nascido em Suzã, não é? Ali no meio do povo persa, ela era judia, ela cresceu no meio do povo judeu, e ela tinha hábitos do povo judeu. Então, porque o povo judeu, eles trazem um traço muito forte da sua cultura aonde estiver. Então, ela foi educada ouvindo as histórias do seu povo, se alimentando de forma diferenciada, falando de forma diferenciada, mantendo as suas orações, fazendo as suas festas. Então, tudo que ocorria em torno dela ali na comunidade judaica era diferenciado do povo persa. E Esther procurou se adaptar no novo ambiente que ela estava, assim como Ruth. Mas elas, embora elas estivessem ali inseridas no novo ambiente, elas procuraram se manter... Olha, é o seguinte, eu estou aqui numa live, depois te dou uma alô, tá bom? Leais ao seu povo. A lealdade dessas mulheres foi algo assim ímpar. Essas mulheres fizeram diferença de uma forma assim estrondosa, porque elas não perderam a sua identidade. Ruth procurou se manter fiel ao Deus de Noemi, e Esther se manteve fiel ao seu Deus. Aonde ela esteve, ela se manteve fiel ao seu Deus. Ela não deixou de servir ao Senhor. Ela não deixou de manter a sua identidade de mulher judia, embora estivesse no palácio, junto com o povo idólatra e tudo mais, ela manteve a sua identidade. Então, esse é um diferencial ímpar de Esther. Nós vemos Esther jejuando e orando no palácio, recusando os alimentos, porque ela estava ali implorando, rogando a Deus pelo seu povo. Ela assim, olha, eu já salvei a minha pele, eu já estou bem aqui. Eles estão lá. Não, ela se irmanou com a dor do seu povo. Então, ambas eram mulheres sensíveis à dor do outro. Então, elas têm qualidades, assim, ímpares, não é? Então, como o professor Caramudo já citou, não é? Para não ser repetitiva, eram mulheres obedientes, eram mulheres humildes, eram mulheres sinceras e que aprenderam a servir a Deus de forma coerente com a lei de Deus. Não é? Então, o que nós aprendemos de verdade com essas mulheres? Elas realmente aprenderam a servir ao Senhor, de acordo com a lei do Senhor. A Bíblia diz, bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí alguém vai falar, e a varoa também, não é? E a varoa também que anda nos caminhos do Senhor, não é? De acordo, que tem a sua conduta na lei do Senhor, é feliz, e o resultado de tudo isso foi a felicidade dessas mulheres. Elas plantaram e colheram. Então, o Senhor as premiou pela sua conduta, por aquilo que elas fizeram. Não apenas em prol de si, mas em prol do outro também. Porque a felicidade de Ruth foi a felicidade da sua sogra. Ela não fez apenas por ela, ela fez pela sogra também. A Esther não fez apenas por ela,
por estar no palácio, ela fez pelo seu povo também. Então, elas não pensaram apenas nela, elas viveram o amor de Deus na vida delas, mas elas também compartilharam o amor pelo próximo. E é assim que o Senhor quer que nós vivamos. Não é? Então, a mulher que teme ao Senhor, diz a Bíblia, esta será louvada. E elas foram louvadas porque temeram ao Senhor. E deixaram para nós um legado, um exemplo, um modelo para nós seguirmos, não é? Um padrão de conduta feminina. Amém. Amém. E a irmã Amélia nos ensinou agora como ter uma conduta coerente com a lei de Deus. Gostei bastante dessa Exatamente. frase. Eu só gostaria só de fazer Sim, pastor. só citar o texto que confirma o que a professora Amélia disse agora há pouco sobre a Ruth, né? Com amor ao próximo. Veja que foi isso que ficou na mente das mulheres de Belém. Lá em Ruth, capítulo 4, no versículo 15, na segunda parte, elas dizem para Noemi: tua nora que te ama. Né? Então, o amor de Ruth por Noemi era algo público e notório. É verdade. Verdade. E agora que nós aprendemos com Ruth e Noemi o que e como fazer, eu queria pedir para o pastor Antônio Mardoni nos falar um pouquinho sobre Amã, que eu acredito ser o que não fazer, né, pastor? Olha, o que aconteceu com Amã, o tiro saiu pela culatra. Ele foi designado por Assuero para ser uma grande autoridade do império. Ele era, portanto, um conselheiro de Assuero e foi feito, portanto, como primeiro-ministro do império. E Assuero determinou que todos reverenciassem o Amã, que quando o vissem, até prostrassem diante dele, porque aquela prostração significava prostrar-se diante do próprio rei, que também se considerava um deus. E ele nem percebeu que Mardoqueu não estava reverenciando. Alguém denunciou que Mardoqueu não o reverenciava. E ele já sabia que Mardoqueu era judeu. Ele não sabia que a rainha Esther era judia e era filha dele, filha de criação, sendo ele primo legítimo dela, ficou órfão e Mardoqueu a criou. Então ele não sabia que ela era judia. E ele então aproveitou a oportunidade de saber que ele era judeu e não o reverenciava para pedir ao rei, convencer o rei de matar todos os judeus, porque ele tinha um ódio dos judeus desde o passado, desde muito tempo atrás. Quando o povo judeu saiu, o povo hebreu saiu lá do Egito, foram os amalequitas primeiros a perseguirem o povo de Deus. E nós vemos no início quando fala a respeito de Amã, diz assim, o Agagita. Agagita significa descendente de Agag. Então, duas vezes eles perderam para Israel. Naquela batalha lá do deserto, Moisés subiu ao monte, Ur segurava de um lado e Arão segurava do outro, os braços dele, e enquanto ele estava com as mãos levantadas, orando, o povo de Deus prevaleceu. Então, a primeira derrota dos amalequitas. Depois, no tempo de Saul, Deus determina, através de Samuel, que eles vão lá e aniquilem totalmente, matem todos lá e eliminem os amalequitas. Aí nós vemos até o caso lá que Saul tentou salvar Agag, porque Agag tinha muita coisa boa para oferecer a ele, e o próprio Samuel foi obrigado a matá-lo, Agag. Então nós vemos aí que Amã tinha um ódio muito grande dos judeus, ele detestava os judeus. Então ele viu uma oportunidade, pela autoridade que ele era, uma oportunidade de convencer ao rei e dizer que tem que matar todos esses judeus que existem na face da terra. Ele estava indo contra o plano de Deus. Eu, mais uma vez, digo que Deus é o protagonista dentro do livro de Esther. Do judeu nasceria Jesus. Como matar todos os judeus e como Jesus nasceria? Então, Deus teria que mudar de atitude. Deus diz, olha, não foi possível, então, para o povo judeu, vou escolher outro povo. A vontade de Deus é soberana.
Então, nós observamos que ele convenceu o rei a fazer aquele decreto, que era irrevogável, porque era a lei dos medos e persas, não podia, portanto, ser mudada a lei, e ele não teve sorte, por isso que eu disse que ele tiro saiu pela culatra. Ele não teve sorte porque ele fez um sorteio para marcar o dia da morte dos judeus. Ele estava no primeiro mês, no dia 13 do primeiro mês, e a sorte caiu para o 12º, o dia 13 do 12º mês, quer dizer, um ano de prazo que ele tinha. E nesse percurso, portanto, ele, ele não foi bem sucedido junto ao rei, conforme já falou o pastor Caramuru, que ele promoveu aquele desejo ardente de matar os judeus, e o rei tinha uma dívida com Mardoqueu que não sabia. O rei esqueceu de recompensar aquele homem que denunciou os dois que queriam matá-lo. Quando o rei leu as crônicas numa noite e percebeu que tinha sido salvo exatamente pela informação de Mardoqueu, perguntou: o que é que eu fiz por ele? O senhor não fez nada. O senhor não deu uma honra a Mardoqueu. Então o rei chama Amã, e Amã, então, presunçoso, orgulhoso, soberbo, e o rei diz: olha, o que é que eu faço com o homem que o rei tanto considera? Ele pensou que era com ele próprio. Só que põe a coroa na cabeça dele, que vista ele com a roupa real, monte no cavalo do rei, e passeie com ele na cidade, e diga: este é um homem que o rei quer muito bem, que o rei considera bastante. Faça dele um rei, deixa ele passear como se fosse um rei, e alguém declare que esse era um homem que o rei honrava. E o rei disse: é exatamente isso que você vai fazer. Você põe a coroa na cabeça de Mardoqueu, veste Mardoqueu com roupa real, e vai passear com ele no meu cavalo, e diga exatamente isso. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí a providência de Deus. Ele foi mal sucedido, portanto, tudo o que ele desejou fazer de mal para os judeus aconteceu com ele e a família. Quer dizer, ele foi morto enforcado da própria forca que ele preparou para Mardoqueu, ali ele foi enforcado. Os seus 10 filhos foram mortos, e no dia 13, portanto, foram 2 dias, dia 13 e dia 14 do último mês do ano, os judeus foram vitoriosos, porque Assuero descobriu que Esther era filha de Mardoqueu, que Esther era uma judia, e que ele amava muito a Esther, ele queria um bem muito grande a Esther, disse: eu vou fazer tudo o que for possível pelo meu povo. Então, Deus muda tudo como protagonista, colocando Mardoqueu no lugar de Amã. Amã morre e Mardoqueu assume o lugar dele, e com certeza foi um excelente primeiro-ministro. Amém. E para completar, pastor Zé Serafim, o que nós podemos aprender com Mardoqueu? Temos muito que aprender com Mardoqueu, não é? Bastante a aprender. Mardoqueu foi muito zeloso. Veja o cuidado que ele teve pela sua prima, adotando como filha e assistindo ela até no palácio, passando-lhe instruções. Quer dizer, ela se sentiu certamente amparada por aquele pai adotivo tão carinhoso, tão cuidadoso. Ela se sentiu amparada. Então, temos que aprender muito com ele o amor dedicado àqueles que Deus coloca sob a nossa responsabilidade, amando e acompanhando em todos os momentos. Porque amar quando tudo vai bem é fácil. É necessário amar quando as coisas são difíceis. E como já mencionou bem agora o pastor Bardônio, a luta que Amã tinha, o desejo que Amã tinha de destruir o povo judeu, ele não sabia que Esther era judia, mas sabia que o seu pai adotivo, Mardoqueu, era judeu. E ele criou aquele plano maligno. Com Amã se cumpriu Provérbios 26 e 20, capítulo 26, versículo 27. Aquele que abrir uma cova, nela cairá. E aquele que rolar uma pedra, a pedra sobre ele rolará. Então, ele fez uma forca para matar o Mardoqueu, e quem morreu na forca foi ele.
Mardoqueu soube esperar em Deus, soube confiar em Deus. Quando ele sentiu as coisas difíceis, quando ele percebeu o plano sinistro que tinha se armado contra ele por Amã, ele orou, ele jejuou. Está escrito que ele se vestiu de roupa, tirou uma roupa normal para se vestir de saco, uma roupa humilde, e ficou na porta do palácio. Esther, quando soube, mandou para ele uma vestimenta, ele recusou e ele ficou orando. E outra coisa importante em Mardoqueu, ele fez um grande benefício ao rei, mas ele não foi cobrar. Ele não foi dizer ao rei: olha, rei, fui eu que você deve a tua vida a mim. Fui eu que descobri uma trama para tirar a tua vida. Não. Como é bonito fazer bem a alguém e não cobrar esse bem. Ele não cobrou. Ele deixou nas mãos de Deus. Mas Deus tirou o sono do rei. Como Deus trabalha, não é? Maravilhosamente. O rei não conseguia dormir, deita e o sono não vem. Eu vou ler. Vou dar uma olhada nas crônicas. Lá nas crônicas aparece o Mardoqueu como delatando o plano de dois funcionários que intentavam contra a vida do rei. Que bem se fez este homem? Nada. Então vamos fazer. E como é interessante nós meditarmos bem na palavra. Porque Amã chegou aquele dia no palácio, estava na sala aguardando sua vez para ser introduzido diante do rei, justamente para mandar Mardoqueu para a forca. Era esse o plano. E quando o rei pergunta sobre Mardoqueu, se ele fez algum bem, se ele foi recompensado, se nada lhe foi feito. Então ele pergunta para o seu conselheiro: o que se fará ao homem que o rei ama? E ele pensou: quem que o rei vai amar mais do que eu? Eu sou o preferido do rei. Como o homem cedeu-se e engana, não é? Se coloca numa posição que não é a dele, não sabe esperar em Deus. E como já disse o pastor Mardônio, ele era descendente de Amaleque, os amalequitas. E os amalequitas odiavam, inimigo mortal do judeu. E quando ele, se na sua cabeça era ele o homem escolhido, ele fez o melhor que podia, vestido com vestes reais, com a coroa, montado no cavalo do rei, e alguém puxando o cavalo pela rédea, dizendo: este é o homem que Deus, que o rei ama. Assim se fará o homem a quem o rei ama. Se vendo talvez o seu pensamento, já ele coroado, um veste real, montado num cavalo, e quem sabe mais do que eu puxando o cavalo. Na cabeça dele talvez fosse isso. Mas a coisa mudou, virou completamente, porque Deus estava agindo. Então, o rei falou: ótimo, gostei da ideia. Então, você traz aqui o Mardoqueu e tudo que você me falou, faça com ele. Não deixa cair nenhuma palavra. Faça exatamente como você falou. E como foi difícil, né? Agora para Amã pegar o Mardoqueu, pôr veste real nele, pôr uma coroa na sua cabeça, montado no cavalo do rei, e sair anunciando na cidade: assim se fará o homem a quem o rei ama, e apresentando aquele que ele queria matar enforcado. E quando ele volta, que, como já disse o doutor Calamuru, ele foi suplicar a rainha Esther, mas houve um tropeção, caiu por cima dela, justamente na hora que o rei entrou, e o rei entendeu aquilo diferente, achou que estava querendo abusar, ou estuprar a rainha, não é? E a ira do rei foi tanto que mandou enforcá-lo. Então, a forca que ele fez para matar Mardoqueu foi onde ele morreu. Aí ele abriu uma cova e caiu nela. Ele rolou uma pedra e a pedra caiu sobre ele. Então, com Mardoqueu, aprendemos a sempre esperar em Deus, por mais que as circunstâncias digam o contrário, por mais que as coisas pareçam contra
permaneça confiando em Deus. Eu acredito que muitos ouvirão essa nossa abordagem, nossos argumentos, e possivelmente entre esses que nos ouvirem, as coisas não estão acontecendo como esperavam. Parece que as coisas vão mal, as circunstâncias vão mal, mas permaneça firme confiando em Deus. Confia, ainda que aos nossos olhos as coisas estão desesperadas, permaneça confiando em Deus, porque Deus honra a nossa confiança. E, no fim, a vitória daqueles que confiam e que esperam em Deus. Foi assim com Mardoqueu. Ele foi honrado, foi beneficiado, porque confiou em Deus. Aprendemos com ele a confiar em Deus, haja o que houver, onde quer que seja, ou no meio dos nossos irmãos, ou no meio dos inimigos. Deus está sempre presente com aqueles que nele confiam. Amém? Amém, pastor. E para a gente fechar e dando sequência às suas palavras, pastor Caramuru, fala um pouquinho para nós como que o livro de Esther mostra que Deus ele governa o mundo. O que disse o pastor Serafim é muito interessante, né? Por quê? Porque nós vemos, tanto no livro de Ruth quanto no livro de Esther, duas pessoas que, por terem sofrido tribulações, como diz o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5 de Romanos, quando nós sofremos a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência traz a esperança, que não traz confusão. É o que nós vemos. Noemi passou toda aquela tribulação, aprendeu a ter paciência, ganhou a experiência e passou a ter esperança. Resolveu voltar para Israel. E, desde o primeiro dia da colheita, quando ela percebeu que Ruth tinha sido sorteada no campo de Boaz, ela já viu, Deus vai remir a minha família. E ela passa a orientar a sua nora Ruth no sentido de obter a bênção. Com Mardoqueu foi a mesma coisa. Ele talvez não entendesse por que aquela moça que ele tinha tratado, cuidado dela, tinha sido selecionada para ir para o palácio. Foi prudente, dizendo que ela não declinasse a sua nacionalidade. Como disse o pastor Serafim, sempre procurou cuidar dela, mesmo nas dificuldades por ela estar no palácio. Mas quando veio o decreto para a destruição dos judeus, ele entendeu por que Esther era rainha. E mandou avisá-la, olha, você precisa fazer alguma coisa. Foi por isso que Deus colocou você aí. Então, e ela obedientemente, porque, como disse a professora Amélia, Ruth e Esther seguiram obedientemente as orientações de Noemi e de Mardoqueu. E aqui no livro de Esther nós vemos Deus no absoluto controle de todas as coisas. Veja que Deus interfere na corte do homem mais poderoso da época, o Império Persa, que dominava o mundo então. Deus faz o rei depor a rainha, Deus põe uma judia como rainha, Deus faz Mardoqueu delatar, descobrir e delatar um plano para matar o rei. Deus faz com que o Amã se elevasse. Deus permite que o decreto venha para destruir o povo judeu, e por causa disso o povo judeu vai orar e jejuar, e Esther, orando e jejuando, vai interceder a favor do seu povo. Deus faz o rei perder o sono para recompensar Mardoqueu. Deus faz o próprio Amã trazer a recompensa para Mardoqueu quando queria matá-lo. Deus humilha Amã, exalta Mardoqueu, e depois Esther denuncia o plano, e, como eu disse, o famoso tropeção aqui, e Amã acaba enforcado. E os judeus, ao invés de serem mortos,
mataram os seus inimigos. O povo de Deus foi mantido, Israel foi preservado, como disse o pastor Mardônio, aí o Messias poderia nascer, porque o povo estava preservado, como até hoje Deus preserva Israel, porque Israel ainda tem de ser o seu reino sacerdotal e povo santo no milênio. Por isso, todos os que se levantam para a destruição do povo judeu vão ter o mesmo fim de Amã. Por quê? Porque é desígnio de Deus fazer com que Israel cumpra o seu propósito de ser reino sacerdotal e povo santo e de ser governado por Jesus como rei. Então, irmãos, nós vemos como Deus governa o mundo, né? O próprio Império Persa, Deus já tinha revelado lá para Daniel, isso aí, pastor José Serafim, que é o mestre no assunto, como o segundo império que dominaria o mundo e dominaria os judeus. Então, tudo é no absoluto controle de Deus. O livro de Esther nos mostra que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E aí eu termino falando sobre isso, é o que os estudiosos da Bíblia chamam de divina providência. E a declaração de fé das Assembleias de Deus, lá no capítulo 2, no item 6, que é a página 35, ela diz o que é a divina providência. A providência divina é a atividade de Deus na preservação, concorrência e governo de todas as criaturas e de tudo o que ocorre na criação até seu destino final. Amém. Meus queridos, eu sei que estava tudo muito bom, mas nosso tempo chegou ao fim. Temos chegado ao final de mais uma análise e abordagem. Uma análise e abordagem especial, com a presença da nossa professora Amélia. Irmã Amélia, Deus abençoe. Agradecemos muito a presença da irmã. A irmã já tem nos ajudado tanto no portal Escola Dominical, com os comentários dos juvenis, com as leituras diárias, e eu tenho certeza que a irmã também será uma bênção em mais esse trimestre. Deus abençoe cada um dos irmãos. Mais uma vez, recomendamos os livros do pastor José Serafim. O livro de Daniel, uma excelente pedida para uma prévia, né? Para os irmãos entenderem todo o contexto anterior aos acontecimentos do livro de Esther. Então, eu vou deixar aqui no nosso vídeo os contatos do pastor José Serafim, os irmãos entrando com contato via e-mail, via telefone, ele envia pelo O canal correio, do né, pastor? YouTube também, né? Isso, bem lembrado, o novo canal do YouTube do pastor José Serafim, né? Temos lá estudos de Apocalipse, vamos, querendo Deus, colocar esse final de semana o primeiro estudo sobre escatologia. Então, o endereço os irmãos digitam lá na pesquisa do Google, @pastor José Serafim, tudo junto, que os irmãos vão ver o canal oficial do pastor Serafim. Amém, meus queridos? Vou falar uma palavrinha. Pois não, pastor. Quero me sentir muito feliz de ter a companhia da irmã professora Amélia hoje conosco. Essa irmã é uma bênção. E lembrar que na quinta-feira próxima estaremos juntos lá na igreja fazendo um estudo sobre escatologia. Eu fui honrado pela irmã Amélia, que me recomendou para dar 3 dias de estudos lá, estudo escatológico, 3 quintas-feiras, não é? Dia 13, 20 e 27. Já conto com vossa oração para que eu seja usado na mão do Senhor. Amém, pastor Amém, Serafim. Com pastor certeza será Serafim. bem. Estamos ansiosos para receber o Amém. Senhor lá, Amém. Graças a em Deus. Moema. Amém. Vai ser bem. Irmãos, só um parênteses. Quando o professor leu o versículo sobre Esther, em Isaías 41:19, sobre o significado do nome Esther, eu fiquei aqui pensando, Ruth e Esther são a murta no deserto, porque quando havia um deserto na vida de Noemi, Ruth estava lá. É verdade. Quando houve um deserto no meio do povo de Israel, ali na Pérsia,
Esther estava lá também, né? Elas foram a Murta no deserto. Amém. E que o Senhor levante mulheres assim na história da igreja. E muitas já surgiram e que outras possam se levantar. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que cooperaram conosco. Deus abençoe nossos irmãos internautas, assíduos frequentadores do portal Escola Dominical, e que o Senhor esteja conosco em mais esse trimestre, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a nossa vida espiritual. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.